Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre O Mandarim, do escritor português Eça de Queiroz, publicado pela primeira vez em 1880. O Mandarim foi um dos livros mais perturbadores que eu já li do Eça. Eu lembro que o último livro que eu li dele, A Cidade às Serras, e isso já tem algum tempo, me trouxe assim, uma impressão muito feliz, de contentamento, por ver que o personagem central, o Jacinto, finalmente tinha se encontrado dentro do livro. E a minha experiência aqui com essa obra foi justamente o oposto, porque a leitura desse livro foi muito incômoda, um tanto perturbadora mesmo, pois ele tem um estilo sarcástico, irônico, chega a ser malicioso até. E a linguagem desse livro é também assim muito difícil. Eu li assim muito pausadamente, porque eu tinha dificuldade mesmo de compreender a linguagem, que aqui é de uma elaboração assim um tanto carregada. Eu nunca tinha lido um livro do Eça em que eu tivesse assim tanta dificuldade de compreensão como nesse livrinho aqui, que é tão curtinho. E uma coisa muito interessante que eu não sabia é que o Mandarim se baseia em um problema moral que foi muito discutido por muitos autores até no século XIX, e esse problema moral foi proposto por um escritor francês, o Chateaubriand, que foi um autor que influenciou muito, o meu querido Alencar, com obras como Átala, René, e achei muito curioso isso. E o problema moral que o Chateaubriand propôs era o seguinte: você seria capaz de permitir a morte de um chinês em troca de herdar toda a sua fortuna e com a certeza de que nunca seria descoberto? Então, é a partir dessa premissa que o Eça cria essa história, onde você encontra esse narrador em primeira pessoa, o Teodoro, que é um amanuense, que vive de um parco salário de 20 mil réis, e que tem um quarto alugado na casa da Dona Augusta, e que é também um tipo assim muito contraditório, pois ele, sendo cético, é um homem supersticioso, e sendo ateu, não deixa de ser devoto de Nossa Senhora das Dores. Você percebe então que o autor constrói esse livro com humor, mas eu diria que com um humor negro. E a verdade é que o Teodoro não é um cara assim totalmente infeliz. Ele sabe até apreciar muito bem os prazeres da vida simples, mas ele tem ambições, ele deseja participar dos mesmos locais frequentados pelas pessoas da alta sociedade, mas ele sabe que as suas condições não lhe permitem isso, e mesmo assim ele não se sente infeliz, porque ele tenta arcar com alguma distração, e a distração que cabe no seu bolso são os livros antigos que ele gosta de comprar e que ele lê vorazmente. E é num desses livros antigos que ele vai encontrar aqui a seguinte passagem: no fundo da China, existe um mandarim mais rico que todos os reis de que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabidais infindáveis, basta que toques essa campainha, posta a teu lado sobre um livro. Ele saltará apenas um suspiro, nesses confins da Mongólia. Será então um cadáver, e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu, que me lês e és um homem mortal, tocarás tu a campainha? E, depois que o Teodoro lê isso, algo sinistro acontece. Um homem muito misterioso, usando o chapéu e um guarda-chuva, aparece para ele e faz a mesma proposta que ele havia lido naquele livro e começa a dizer uma porção de sofismas para convencer o Teodoro a tocar essa campainha para que ele herde todos os bens do mandarim, até que ele não resiste, na sua ambição e toca a campainha. Naquele momento, então, na China, morria esse mandarim, o Ti Xin-Fu, quando se preparava para lançar ao céu um papagaio de papel. E, conforme combinado, o Teodoro recebe mesmo a herança do mandarim Ti Xin-Fu,
e vai ter uma vida completamente diferente da que ele tinha. Ele vai se tornar assim uma das pessoas mais apreciadas, mais comentadas da sociedade de Lisboa. O seu nome sempre aparece nos jornais, todo mundo quer saber de tudo da vida dele. E ele vai ter uma vida de excessos, né? De muita bebedeira, de muitas orgias, de gastar mesmo com muitas coisas até insignificantes. Mas o Teodoro, que é um tipo contraditório, como eu já disse, começa a ter certos escrúpulos. Ele enxerga toda a sua riqueza como um símbolo vivo de toda a vileza humana. E para piorar essa situação, sempre que ele entra no seu quarto, ele se depara com a imagem do Tichinfu estirado sobre a sua cama, tendo entre as mãos um papagaio de papel. E esse fantasma começa a persegui-lo todos os dias e ele fica desesperado. Até porque ele também começa a perceber que toda aquela vida de excessos que ele estava levando não o estava fazendo feliz. Ele ainda se sente incontente, ele não se sente satisfeito com aquela situação. Não totalmente por culpa do fantasma, mas por essa consciência que começa a lhe ocorrer. Mas aí ele tem uma ideia. Ele decide ir para a China, procurar os verdadeiros herdeiros do Tichinfu, desposar uma das mulheres da família e assim salvar da miséria, né, todo aquele povo. Assim, o Teodoro faz de fato essa viagem, mas as coisas não acontecem exatamente da forma como ele esperava. E é nesse momento que o autor explora o exotismo através das longas descrições do Teodoro, porque são longas as passagens em que ele conta sobre os locais por onde ele passa aqui na China. Isso torna-se até um pouco cansativo, porque o essa não facilita, né? O texto continua difícil, sempre complexo mesmo. Mas, como eu já disse, o que mais me desgostou aqui não foi nem tanto essa complexidade da linguagem, foi mais o pessimismo mesmo que perpassa todo o livro. A maneira como o ser humano é encarado aqui nessa obra, né? A miséria humana, as baixezas de caráter, chega a ser incômodo mesmo. Ultimamente, eu devo confessar para vocês que eu estou preferindo leituras um pouco mais otimistas do que essa.